Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, aqui especificamente da nossa série Através da Bíblia, especificamente falando sobre o livro de Josué. Então, vamos falar aqui sobre essa nova sessão. Na última aula a gente terminou a sessão de número 5, a parte A. Você deve lembrar que, vez por outra, eu preciso retomar os materiais do que a gente tem analisado, justamente para que a gente não se perca. Então, a mensagem mais ampla de Josué é: a conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Yahweh. Toda vez eu vou... A aliança de Yahweh. Beleza, então, a conquista e o assentamento em Canaã, é disso que a história está falando. A conquista e o assentamento. Conquista e assentamento. Beleza? Lembra disso. Estão entrando e estão se estabelecendo na terra prometida. É sobre isso que fala Josué. Dentro desse ponto, essa conquista e esse assentamento, esse estabelecimento deles, aconteceram de acordo com o passado, ou seja, Deus já havia prometido aquilo que eles haveriam de herdar dentro desse aspecto. Então, eram conforme as promessas da aliança de Yahweh, fundamentada em seu poder, certo? Fundamentada em seu poder. O que está fundamentada em seu poder? Conquista e a aliança de Yahweh está fundamentada no seu poder. Esse cumprimento todo está fundamentado no seu poder. E fica claro dentro das ações de Deus, da abertura do Rio Jordão e tudo o restante que a gente vai analisar. Isso fica claro, é poder de Deus. E isso também por meio da fé obediente de Israel, porque se não fosse a fé obediente de Israel, aquilo que Deus fez por eles não haveria de ser feito, porque quando Israel não obedecia, Deus não abençoava os empreendimentos de Israel. Então pensa nisso, isso vai ajudar a pensar de forma mais ampla sobre o livro, beleza? Muito bem. Então, conquista, promessas, poder e obediência. Beleza. Pensando sobre isso, a gente tem uma seção maior que é a conquista da terra por Israel, é o resultado da preparação por Yahweh de um líder e do povo. Deus está preparando um líder. Que líder é esse? Josué. E também está preparando o povo de Israel. Lembre que eles precisavam ser preparados. São uma nova geração. Qual era a geração passada? Geração de Moisés e aquele povo que havia saído do Egito. Agora temos uma nova geração, um novo Moisés e um novo Israel, que não é aquele do Egito, é aquele que saiu do Egito e que passou o tempo no deserto. Agora são novas pessoas que estão a entrar, precisam estar preparadas para o que vão fazer. Então Deus prepara esse povo, bem como seu líder Josué, para uma campanha militar. Vão entrar para se estabelecer, entrar para conquistar. Então é uma campanha militar contra o povo de Canaã. Nesse sentido, esse empreendimento é baseado nos milagres acionados por fé e ousadia. Como assim, professor? Milagres, abertura do Rio Jordão. A gente vai falar sobre Jericó e a gente vai falar sobre outras batalhas em que a presença de Deus estava ali claramente, milagrosamente colocada, bem como a fé ousada do povo de Israel em obedecer ao Senhor. Muito bem, e concluímos agora, na última aula a gente concluiu essa seção A, que é Yahweh prepara Josué e o povo para a tarefa de conquistar Canaã ao restaurar. Então, como se deu essa preparação? O que foi que Deus fez para preparar Josué e o povo para restaurar, para conquistar Canaã? Restaurou a vitalidade espiritual e a unidade da nação. O que ele fez com relação à vitalidade espiritual? Pegou Josué, o líder, e disse: não tema, não te espantes,
eu vou ser contigo por onde quer que você ande. Então ele restaura a vitalidade espiritual de Josué diante de um grupo de pessoas que ele haveria de liderar, que estavam olhando para um gigante chamado Moisés, e agora Josué está diante deles. Deus o que faz? Deus fala para Josué e age diante de Josué de tal forma que essa mensagem, a mensagem que é: Josué, estou com você, confia em mim, essa mensagem cale na cabeça e no coração de Josué, beleza? Então, para conquistar Canaã, restaurando a vitalidade espiritual de Josué, se o líder tem a sua vitalidade restaurada, é claro que ele vai transmitir isso para os seus liderados. É claro que ele vai transmitir isso para as pessoas a quem, diante das quais ele está, à frente das quais ele está. Então esse é o aspecto que a gente viu dentro de toda essa primeira parte, assim, vamos dizer, aí do ponto A, que é a forma como Deus prepara Josué e o povo através dessa vitalidade espiritual e da unidade da nação. Você deve lembrar que Deus requereu que eles fizessem um altar com pedras que foram tiradas lá de onde os sacerdotes estavam, lá do meio do Jordão, para que eles lembrassem, para que eles tivessem uma identidade baseada naquilo que Deus havia feito por eles, para quando os filhos perguntassem aonde, o que é isso, e eles poderem então lembrar para os seus filhos, dizer para os seus filhos: isso aqui tem um propósito, meus filhos, isso aqui foi algo que Deus criou, isso aqui foi algo que foi uma marca daquilo que Deus fez por nós, esse memorial. Então isso traz ao povo uma unidade étnica e uma unidade religiosa, para que eles possam seguir adiante, para que eles não se percam no meio de tudo isso, beleza? Essa foi a primeira parte, a parte A, e a gente concluiu isso na nossa última aula. E agora nós vamos para a parte B. A parte B, ela vai do capítulo 6 ao capítulo 12. Então lembra, do capítulo 1 ao capítulo 2 nós temos uma grande seção. Qual é a grande seção? Para que ninguém se perca aí. A grande seção é essa aqui, do 1 ao 12, conquista da terra, resultado da preparação. Então, tudo isso é a preparação que a gente tem falado aqui, beleza? Então, do capítulo 6 ao capítulo 12, nós temos Deus fazendo o quê? Yahweh guia e capacita os exércitos de Israel à conquista militarmente bem sucedida de Canaã, sob a liderança obediente e habilidosa de Josué. Isso nós temos aqui de 6:1 até o 12:24. Ou seja, a capacitação de Deus não foi só em termos da sua preparação. Agora Deus está guiando esse povo. Deus está capacitando esse povo e através da execução desse projeto, da execução desse plano. Como é que Deus vai fazer isso, né? Como é que Deus faz isso? Ele faz isso, capacita os exércitos de Israel à conquista militarmente bem sucedida de Canaã, ou seja, é um caminho. Agora nós vamos ver a campanha militar acontecendo, e ela acontece, claro, a gente já sabe o final dessa história, ela vai acontecendo de uma forma bem sucedida. Por quê? Porque Israel é um povo muito poderoso, muito capacitado, muito forte, muito bem preparado em termos bélicos? Não, mas porque Deus está ali com eles.
E eles fazem isso sob a liderança obediente. Josué é um homem obediente. Josué não larga da presença de Deus. Josué confia na presença de Deus. Então, sob a liderança obediente e habilidosa, claro que Josué também é habilidoso. Ele não é somente um homem com capacidade de guiar espiritualmente esse povo. Ele também tem uma habilidade de liderança, também em termos estratégicos, é o que a gente vai avaliar aí também, beleza? Então essa parte B seria essa seção de 6 a 12, e dentro dessa parte B nós temos uma subseção que é Yahweh, que é a campanha central deu a Israel controle sobre o miolo de Canaã, enquanto ensinava o poder de Yahweh à nação e a necessidade de absoluta lealdade à aliança. Aqui nós temos de 6:1 até 8:34. Entenda o que nós estamos falando aqui, certo? É importante a gente salientar. Nós vemos nessa campanha Israel tendo controle sobre aquilo que seria o miolo, né, o principal ali de Canaã. E isso acontecia de tal forma, a gente vai ver aqui Jericó e outras nações, né, outras cidades sendo alcançadas, outros reis sendo derrotados. E isso nos mostra que Deus fazia isso a partir de Israel. Claro, Israel estava ali obedecendo às ordens de Deus, seguindo as direções de Deus. E então a campanha deu a Israel controle desse miolo de Canaã, enquanto ensinava o poder de Yahweh à nação, certo? Ou seja, o povo precisava entender o poder do Senhor e a necessidade de ser absolutamente leal à aliança. Então, é uma forma de entender que essas vitórias que Deus estava dando para Canaã, para Israel, elas tinham um propósito. Qual era esse propósito? Era ensinar o poder do Senhor. A quem? A essa nação. Ora, eles fazem parte de uma campanha militar, então eles precisavam aprender alguma coisa. O que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus está ali com eles, imanente, próximo. E também fala dessa necessidade da absoluta lealdade à aliança. Ou seja, esse povo precisava ser absolutamente leal àquilo que Deus esperava deles. E como eles poderiam ser leais? Claro, Deus já tinha dado as ordens, eles já tinham a lei. Então havia essa necessidade de eles serem leais à aliança. E eles também estavam aprendendo isso a partir das batalhas. Como? A gente vai ver. Quando eles não obedeciam, eles perdiam. Quando eles não obedeciam a Deus, perdiam na batalha. E isso deve ensinar para eles o quê? Lealdade. Seja leal. Seja leal ao Senhor. Por que eu tenho que ser leal ao Senhor? Porque se você não for, a sua nação vai perder essa batalha. Era tudo muito claro, muito óbvio, muito simples. Mas, obviamente, o povo tinha dificuldade de obedecer, o que não é estranho para nós, certo? Então, vamos aqui para a destruição de Jericó, né? Como Deus mostra o seu poder e o valor da obediência fiel à sua palavra. Vamos analisar aí até o versículo 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel.
Lembra, Jericó, aquela cidade, já está dentro de Canaã, seria a primeira cidade de fato que eles haveriam de vencer, que eles haveriam de suplantar. E aí, o que acontece? Esse povo não é burro, né? O povo de Jericó não era burro. Eles sabiam que o povo de Israel estava chegando. Os reis, alguns viram lá, algumas pessoas, né? Acredito que muitas, inclusive, viram aquele rio Jordão se abrir. O que eles fizeram? Esse povo vem contra nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos fechar. Então eles estavam rigorosamente fechados por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Ninguém saía e ninguém entrava. O que estava acontecendo era, eles estavam se protegendo. Era uma cidade fortificada, tinha uma grande muralha que protegia essa cidade. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Era tão bom, né? Se Deus falasse assim com a gente. Josué está vendo essa grande cidade com essa grande muralha. Você está vendo que lá tem reis. Você está vendo que lá tem um exército. Você está vendo que lá tem uma tropa de elite, né? Poderíamos dizer assim. Tá vendo, Josué? Pois é. Sabe o que acontece, Josué? Eu tô te dando essa cidade. Essa batalha aí que você vai travar, eu já estou lhe dando. Jericó. Vou lhe dar, inclusive, o seu rei, o homem principal da cidade. E eu vou lhe dar também os seus valentes, a tropa de elite desse exército. Você já venceu, Josué. Eu já estou lhe dando. Eu já estou lhe dando. É lindo o texto de Josué porque nos faz ver que Deus ele está cumprindo a sua promessa para com Israel de uma forma magnífica. Está aqui, eu estou lhe dando. O que é interessante porque Josué poderia perguntar: o que, Senhor? O Senhor está me dando? Então eu vou só entrar na cidade e ver o que o Senhor me deu. Não. Deus disse que deu, mas Deus disse que Josué tem que ir lá fazer alguma coisa. Isso não é maravilhoso? Isso mostra mais uma vez que a responsabilidade de Deus e a soberania, aliás, sempre confundo, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas andam lado a lado. E elas não tiram de forma alguma a soberania de Deus, porque claro que a soberania de Deus é superior à nossa autonomia. É superior. Ah, mas então nós somos robôs, seres autômatos, sabe? Para que discutir, ficar assim, quebrando cabeça mais do que a gente deveria sobre isso? Deus está mandando Josué, está dizendo: Josué, eu já lhe dei, mas agora eu vou dizer o que você tem que fazer para ganhar isso que eu lhe dei. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. O que você tem que fazer, Josué, para ganhar, para conquistar isso que eu estou lhe dando? Eu fico imaginando Josué pensando, né? Com quantos exércitos eu vou ter que entrar? Com quantos homens eu vou ter que entrar? Qual a posição estratégica que nós vamos assumir? O que nós vamos... qual é a estratégia de invasão que a gente vai executar? Não tem nada disso. É uma guerra, é uma campanha militar. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem um homem que recebe as instruções de que você pega os seus homens de guerra e fiquem rodeando a cidade. Aí você vai fazer isso por 6 dias. Você vai ficar circulando a cidade. Senhor, mas é só... Quando é que a gente vai entrar mesmo, né? Quando é que a gente... ficar rodeando... 6 dias? 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Então
6 dias o seu exército vai girar a cidade, vai rodear a cidade. 7 sacerdotes vão levar 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Exército rodeando. Os sacerdotes girando. Cada 7 sacerdotes. E eles vão levar 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, vocês todos vão rodear essa cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Peraí. Tocar a trombeta? Esse povo tem que invadir, tem que ficar... eles vão anunciar que vão entrar, mas que coisa louca essa estratégia. Essa estratégia não faz o menor sentido em termos de guerra. Sejamos sinceros. Não faz o menor sentido. Mas é porque nós não estamos falando com um exército comum. A gente está falando com um Deus requerendo que um povo conquiste uma terra. E um Deus que já venceu essa batalha, ele disse, eu já lhe dei. Eu lhe dei a cidade, o rei e os seus valentes. Só que vocês vão fazer isso aí. Vão tocar essas trombetas. Estranho, né? É muito estranho. Mas exatamente para mostrar quem é que está fazendo, quem é que está agindo. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro... Olha, Josué, quando estiver tocando lá essa trombeta bem forte, com esse chifre de carneiro, esses sacerdotes estiverem tocando bem forte e longamente, vão tocar bem muito essa trombeta. Ouvindo voz, o sonido dela, vocês vão ouvir esse barulho, que é um barulho, né, um som alto. Todo o povo gritará com grande grita, né? Ou seja, com um grande som. Espera aí, eles vão tocar uma trombeta, a gente imagina, né? Agora que eles vão tocar uma trombeta, esse povo vai sair que nem aquelas batalhas de vikings, né? Os vikings vão... É isso? Não, esse povo vai só o quê? Vai gritar. Gritar muito. Esse povo vai gritar muito. E aí, o que vai acontecer? O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. O povo vai gritar depois de ficarem rodeando 6 dias e no 7º dia 7 vezes. No último dia, depois que eles fizerem tudo isso, aí eles vão tocar essa trombeta, 7 sacerdotes tocando 7 trombetas bem alto, e o povo vai gritar bem alto e a muralha vai cair. O muro da cidade vai cair e o povo vai subir, vai entrar na cidade a partir disso. Me diga, que estratégia sem sentido é essa? Ela é sem sentido para nós. Os instrumentos de Deus, os propósitos, os meios, as formas como Deus age na nossa vida, nós não precisamos entender todas elas. Já pensou se eu e você precisássemos fazer sentido em tudo aquilo que Deus requer de nós? A palavra de Deus é loucura. A cruz é uma loucura. A gente não precisa fazer sentido em tudo isso para poder obedecer. A gente obedece. Os meios, os planos, os projetos, os métodos de Deus, eles não fazem sentido sozinhos, muitas vezes. Se for só o projeto, você olha e diz assim, isso é loucura. Se você não soubesse que era de Deus, você dissesse assim, que burrice é essa? Ficar girando numa cidade e o povo vai gritar, mas aí você tira todas essas características de estupidez, de burrice, de loucura, e aí você lembra, por quê? Porque você lembra, isso é Deus que está fazendo. Deus já garantiu essa cidade. Deus já disse o que vai acontecer com esse povo. É só o povo ir. É só o povo ir para frente. É só eles confiarem em Deus, porque já está garantido. Eles vão gritar e esse muro vai cair. Faz sentido o plano? Não. Quer dizer, faz porque é Deus que está mandando.
Mas na prática, você precisa confiar muito em Deus. Você precisa confiar muito em Deus para saber o que Ele está fazendo. Para não só saber, mas se não souber, confiar que Ele vai fazer o melhor. A gente precisa muito da confiança, muito de confiar em Deus para que se leve adiante aquilo que Ele espera de nós. É isto, ficamos por aqui, estamos já quase entrando na Batalha de Jericó. Na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, valeu!